Pessoal, voltamos, né, lá na página 53 com a divisão de racionais. Então, a divisão de números racionais, eu falei um pouquinho no último exercício. Na verdade, não é uma divisão, é uma multiplicação. Então, a aula de hoje vai ser bem rapidinha. Então, a gente tem duas frações, né? A gente tem a nossa primeira fração e temos a nossa segunda fração. Então, o que é que a gente vai fazer? A nossa primeira fração a gente vai repetir. Então, aqui a gente vai repetir nossa primeira fração, 4/5. E aí, ao invés da gente dividir, a gente vai multiplicar. Então, a gente vai colocar o sinal de multiplicação. E aí, o que é que a gente faz com a nossa segunda fração? A segunda fração, a gente vai inverter. Inverter o quê? Os seus valores. Então, o número que está acima vai ficar embaixo, o número que está embaixo vai para cima. Então, esse 2 que está em cima, ele vai vir para baixo. Então, ele vai ficar aqui embaixo da nova fração. E o número 3 que estava embaixo, ele vai lá para cima. Então, ele vem aqui para cima. E agora, a gente tem aqui, ó, uma multiplicação, e aí a gente vai resolver essa multiplicação. Eu não coloquei nenhum sinal, porque os nossos números não têm sinais. Estão vendo aqui? Eles são todos positivos. Mas se tivesse sinal, a gente repetiria normalmente. Porque a gente não mexe nos sinais, a gente só mexe na nossa segunda fração, que inverte ela. Então, aqui, a gente vai multiplicar de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então, aqui a gente tem 4 vezes 3, que é 12. E aqui a gente tem 5 vezes 2, que é 10. Então, como eu estou dando exemplo para vocês, eu vou simplificar. A questão não pede, né? Porque aqui não é uma questão, é só um exemplo. Mas eu vou simplificar. Então, os dois números são pares. Então, eu sei que eles são divisíveis por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6. E 10 dividido por 2 é 5. 5 é ímpar, só dá por 5. Mas o 6 não dá por 5. Então, a gente encerra aqui. Então, ficou 6/5. Dessa forma, tá? É bem simples. E se tivesse aqui, professora, 3 frações? Então, você pegaria esses 6/5 e aí você inverteria pelo valor da sua outra fração. E multiplicaria pelo inverso da sua terceira fração. Aí aqui a gente já tem números com sinais de negativo, nesses casos aqui. Então, o processo é o mesmo. Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. Veja, eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui a gente vai repetir a primeira fração. Em vez da gente dividir, a gente vai multiplicar. A segunda fração a gente inverte. Então, o número que está abaixo vai lá para cima e o número que está acima vai para baixo. O 2 que estava em cima vem para baixo. O 4 que estava embaixo vai para cima. Agora é só multiplicar. Então, aqui a gente tem 8 vezes 4. 30. Pessoal, estava pausado aqui, eu não sei em que momento eu pausei, então eu vou voltar. Se eu estou repetindo, não tem problema, né? Melhor que fixa melhor na mente de vocês. Então, repete a primeira fração, menos 8/6, multiplica pelo inverso da segunda fração. O 2 que estava em cima vem para baixo, o 4 que estava embaixo vem para cima, e aí a gente só multiplica. Então, multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 8 vezes 4 é 32. E 6 vezes 2 é 12. Agora, como eu estou dando exemplo, não é uma questão, eu vou simplificar. Então, aqui os dois são pares, eu sei que posso dividi-los por 2. É claro que vocês podem dividir por um número maior. Aqui daria para a gente dividir, por exemplo, por 4. Porque 32 dá por 4 e 12 também dá por 4.
Mas eu vou fazer de um por um para vocês verem que a gente chega também no mesmo resultado, só que demora um pouquinho mais. Então, 32 dividido para 12 dá 16. E 12 para 2 é igual a 6. Veja, os dois continuam pares, então ainda dá por 2. 16 dividido por 2 é 8. E 6 dividido por 2 igual a 3. 3 é primo, então ele só dá por 3. E o 8 não dá por 3, então encerra por aqui. O sinal deu positivo. Por quê? Porque menos com menos é mais. Então, resultado positivo. Então, é isso. Não tem segredo. A única diferença que pode ter é dividir um número racional com um número natural. Né? O que é um número fracionário com um número natural? Vou colocar um exemplo aqui. Veja, se vier desse jeito, então, vocês vão fazer o mesmo processo. Aqui, vocês vão ter que transformar esse número em um número fracionário. Como? Colocar um valor aqui abaixo que não modifique o meu resultado. Ou seja, qual é o meu resultado? É 5. Então, eu vou pensar em um número que eu divido por 5, que dê os mesmos 5. Seria o 10? Não, se eu dividir 5 para 10, vai alterar meu resultado. Então, o que é que eu coloco aqui embaixo? Eu vou colocar o número 1. Porque se eu dividir 5 para 1, é igual a 5. Então, por isso que eu coloco o número 1. Enfim, toda vez que vier o número natural sem vírgula, a gente sempre divide por 1. Agora, é só fazer o processo anterior. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 1 que estava embaixo vem para cima e o 5 que estava em cima vem para baixo. E aí, a gente só multiplica. 7 vezes 1 é 7. 8 vezes 5 é 40. Menos com mais é menos. Então, meu resultado aqui será um valor negativo. Aí, eu vejo se dá para simplificar. Então, o 7, ele é primo. Então, ele só divide por ele mesmo. Então, vou tentar dividir o 40 por 7. Será que dá? Não dá, né? Então, a gente encerra por aqui. Então, esse é o nosso resultado. Então, é desse jeito. Todas as divisões é feita dessa mesma maneira. Repete a primeira fração, inverte a segunda e é só multiplicar. Bom, a atividade para casa vai ficar essa questão 29, lá na página 54, tá certo? É uma questão só, ela é um pouquinho grandinha. Nem tanto, porque é uma expressão numérica, são duas expressões numéricas. Uma questãozinha só. E aí, você já sabe, eu fico lá no aguardo e qualquer coisa eu estou lá no PV. Então, tchau e até a próxima.